Lente do Samba, chegando aqui na TV Santa Maria em mais uma edição. Aqui com vocês, Marcelo Cabala. Chegamos aqui com o apoio da Verde Mugo, também apoio da Companhia de Passistas da Unidos Tembé, também apoio da Cunha Advogados, também apoio do Sérgio Silva, o Serjão da Vila Brasil. Só lembrando ali que eu falei da Verde Mugo, a Verde Mugo que fez a nossa identidade visual 2025, vai seguir também em 2026, e a Verde Mugo está com camisetas novas lá, uma camiseta bonita lá de samba, então passe lá e encomende a sua camiseta nova da Verde Mugo. Então essa é a edição de número 85 do podcast Lente do Samba. Vamos ao ar aqui todos os domingos, às 22 horas na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Acompanhe lá no nosso Instagram também, para saber os convidados e convidadas da semana, aqui do podcast Lente do Samba. Então, seguindo aqui na nossa temporada de verão, na edição 85 do podcast, a minha convidada de hoje é a Vitória Hussein. Seja bem-vinda aqui ao podcast Lente do Samba. Muito obrigada pelo convite. Estou animada para falar sobre o meu trabalho. Bacana. A Vitória, que é mestre em História pela FSM, né? E ela causou aí um certo... como é que chama? Uma boa repercussão aí no Instagram ali, né, falando do seu trabalho. Ela que pesquisou, e eu achei o vídeo ali riquíssimo, assim, eu até falei para ela que eu já olhei umas 5, 6, 7 vezes, porque ele é cheio de detalhes, né, e tu pesquisou o Carnaval de Santa Maria dos anos 1910 a 1930. Então, conta pra gente, primeiramente, assim, que me chamou a atenção, o vídeo é muito bom, e a gente percebe ali quanto que as pessoas curtiram e comentaram, e muita gente não sabia desse carnaval dessa época. A gente tem o Carnaval de Santa Maria a partir das escolas de samba, em 1960, quando a Vila Brasil foi inaugurada em 15 de novembro de 59, mas essa história do Carnaval de 1910, a gente não tem muito registro, não se sabia muito sobre isso, né? Então, primeiramente, o que despertou fazer a pesquisa para esse lado, assim? Justo. Então, eu precisava de uma temática para fazer um mestrado, porque eu queria muito fazer um mestrado em História. Eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, e aí eu comecei a pesquisar temáticas que pudessem dar um trabalho, né, de uma dissertação. E aí eu percebi que em Santa Maria o Carnaval ainda não tinha sido muito estudado. Ainda tem alguns trabalhos sobre Carnaval em Santa Maria, mas eles falam sobre um período posterior ali aos anos 60, e eles não são na área da História. Então, eu percebi que na área da História não tinha, e percebi que poderia render. Aí, o que eu fiz? Eu fui até o Arquivo Histórico de Santa Maria, comecei a pegar uns jornais ali do início do século XX, e comecei a ver se tinha registro sobre o Carnaval, para ver se aquela era uma ideia de fato palpável para eu escrever uma dissertação, né? E aí, sim, tinha muita coisa, e eu percebi como é que ninguém ainda escreveu sobre isso, sabe? Como é que ninguém ainda se debruçou sobre isso? E a grande questão para mim é o quê? Hoje a gente vê o Carnaval como a festa brasileira por excelência, né? Das escolas de samba. Só que o meu interesse foi justamente o que veio antes das escolas de samba. Sim. Porque a gente pensa em Carnaval, pensa em escola de samba, né? Mas não, as coisas são um processo. Então, o Carnaval, eu pensei, ele não deve ter brotado espontaneamente no meio do século XX com as escolas de samba já prontas ali. Isso veio de algum lugar. Então, a minha ideia era tentar resgatar, tem historiador que não gosta do termo resgatar, né? Mas tentar resgatar a história do Carnaval de Santa Maria o máximo que eu conseguisse, mais para trás, assim, quanto eu conseguisse, sabe? E tem registros ali do século XIX, apesar de serem bem escassos, tem registro. Tem registro da primeira década do século XX, que eu não pego na minha dissertação, que seria de 1900 até 1910. Mas, a partir de 1910, os registros começam a ser mais frequentes. Eu consegui criar uma sequência mais sólida, digamos assim, né? A partir de 1911. E aí foi isso, o interesse foi esse. Decidi que ia trabalhar com Carnaval em Santa Maria. Querendo ou não, as questões do Carnaval atual em Santa Maria me motivaram também, porque é uma cidade que já tinha tido Carnaval de rua, que estava sem Carnaval de rua, né? Então, eu fiquei tipo, por que essa tradição carnavalesca se esmaeceu tanto em Santa Maria? Será que foi assim sempre? Será que Santa Maria nunca teve Carnaval mesmo? E aí, a partir disso, fui elaborando, né, problema de pesquisa, fui recortando direitinho o que eu ia fazer, e foi mais ou menos isso. Esse ali no vídeo que tu postou,
primeiramente, era o carnaval de rua, de manifestações populares, blocos, bloquinhos, né? Primeiramente, é a tua pesquisa que eu percebi. Depois que tem os clubes também, né? Então, conta pra gente como é que foi essas primeiras manifestações de blocos de rua, que tinha vários, né? Então, no século XIX, antes de entrar toda essa tendência de cordões e blocos de carnaval, em Santa Maria jogava-se o intrudo, né? Que é uma manifestação carnavalesca, digamos assim, muito antiga no Brasil, né? Que foi trazida pelos portugueses. Isso. E aí, basicamente, as pessoas se molhavam, né? Se molhavam com limões de cheiro, com bisnagas, bisnagas d'água, né? E aí, o que aconteceu foi que o intrudo, normalmente, ele era jogado no século XIX por pessoas do mesmo círculo social, leia-se burguesia. Então, essas pessoas da classe dominante acabavam se brincando em família, brincando entre vizinhos, só que o intrudo começou a cair no gosto de todo o povo, né? Começou várias outras pessoas que não eram desses círculos privados, começaram a jogar. E isso começou a incomodar essa classe dominante, né? Tipo, não era mais uma brincadeira de distinção delas, né? Fora que o intrudo ele era utilizado por pessoas negras, por exemplo, para subverter símbolos de hierarquias raciais. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Maria Clementina Pereira Cunha, ela fala, né, que o intrudo era um momento onde, por exemplo, as pessoas negras escravizadas, às vezes, conseguiam fazer chacota de pessoas brancas ou dos seus senhores. E isso acabava incomodando, né? Não só essas questões raciais, mas de gênero também. O intrudo era um momento onde as mulheres sentiam liberdade para flertar com outros homens, né? E tentar conseguir um flerte de volta. Isso acabava incomodando em termos morais, assim, uma sociedade que era muito patriarcal. E aí, a classe dominante, ela sente a necessidade de achar uma saída para o intrudo, né? Um outro tipo de se comemorar o carnaval, que em Santa Maria aconteceu através do Clube dos Boêmios, antes de 1911, e depois com a Sociedade Carnavalesca Pirilampos. O que aconteceu? No Rio de Janeiro, criaram-se o que a gente chama de grandes sociedades carnavalescas, que eram organizações carnavalescas que tentavam emular um carnaval europeu, veneziano, Denice, sabe? Então, tinha os carros alegóricos, tinha o Préstito. E aqui em Santa Maria, isso se demonstrou através da Sociedade Carnavalesca Pirilampos, principalmente, que era uma sociedade vinculada ao Clube Cacheral, formada só por pessoas brancas, né? Do que eu chamo na minha dissertação de burguesia, porque tinha médico, tinha advogado, funcionários públicos de altos cargos, com altos salários e com poder de mando. Então, essas pessoas, nessa época, né, quem era médico no início do século XX? Sabe? A gente que tinha dinheiro. Sim. Eu não consigo vê-los dentro da classe trabalhadora. Então, essas pessoas aqui em Santa Maria estavam mobilizando o carnaval pirilampino, que é o que eu chamo na dissertação, que era um carnaval que se pretendia mais higienizado, um carnaval mais civilizado, o carnaval digno. Então, eles faziam o quê? Eles tentavam criar um espetáculo ali na Praça Saldanha Marinho, para que as pessoas e deslocar para as outras pessoas que não eram pirilampinas o lugar de espectadores. A gente faz o carnaval, vocês assistem. Mas esse carnaval organizado por quem tinha mais aquisição financeira, tinha manifestações populares antes? Não, então, o carnaval já começou com essa tendência elitista. Na verdade, as coisas conviveram também. Sim, as sim. coisas conviveram. Desde o século XIX, tinham grupos mais informais que saíam à rua para comemorar o carnaval, né? Mas a questão é que o carnaval pirilampino tentou impor um modelo de carnaval para todo mundo. Mas ele conviveu com outros carnavais. Inclusive, isso está na minha dissertação, né? O carnaval pirilampino não se deu sem disputas. Então, tinham outros grupos carnavalescos que conviveram com eles, que estavam ali criticando eles, que estavam botando seu bloco na rua também, entendeu? Mas, depois que a Pirilampo se dissolve, em 1923, o que se vê em Santa Maria é uma tendência muito forte de se comemorar o carnaval em blocos e em cordões na rua. Né? Até porque o carnaval pirilampino ele tinha o Préstito, que passava ali na Saldanha Marinho, mas depois das 10 horas, eles se encastelavam ali no Clube Cacheral. O Préstito passava, entrava no Clube Cacheral e eles seguiam o baile ali. E aí o carnaval, quem ficava de fora, continuava o carnaval na rua, né? Sim. É curioso, né? A gente estava falando ali, né, alguns documentários que a gente vai passar no Cineclube Antônio Aurélio. Vai de encontro a essa... É curioso saber que no Rio de Janeiro, essa época, começou as manifestações, o carnaval no Rio de Janeiro, os blocos, as manifestações na casa da tia Seata, acompanhando o samba pelo telefone,
o surgimento do Noel Rosa, do Cartola, Pixinguinha, toda essa turma. E é engraçado que naquela época a gente só tinha o rádio e a informação não chegava tanto. Então é curioso saber que as mesmas manifestações do Rio de Janeiro tinham aqui também, né? Tu falou ali que no Rio de Janeiro se tentou também fazer um carnaval elitizado, que os negros também começaram a fazer suas festas zoando, né, a parte elitista da cidade, né? Certamente esses negros que tu fala dessa época do Rio, aquilo acho que não chegou a se criar essas comunidades assim que são de pequenas Áfricas, né? Mas o Rio de Janeiro com certeza era as pequenas Áfricas criando já o seu modo de fazer carnaval também de forma mais popular também, né? Sabe que esse é um ponto muito interessante que ainda é uma lacuna historiográfica que eu pretendo preencher no doutorado, porque o meu projeto de doutorado é sobre trânsitos culturais. A ideia as coisas eram muito mais ligadas do que a gente imagina. Porque, tudo bem, as grandes sociedades carnavalescas surgem ali no Rio de Janeiro no século XIX, mas no início do século XX elas também estão acontecendo em Santa Maria, principalmente por meio dessa sociedade Pirilampus, né? Essa sociedade Pirilampus, ela encomendava coisas do Rio de Janeiro, encomendava coisas de Porto Alegre. Tem notícias, a gente tem registros que indicam que eles podem ter encomendado coisas da Europa diretamente. Então, Sim. As coisas estavam mais ligadas do que a gente imagina. O samba em Santa Maria, tem gente que fala que chegou nos anos 30, mas isso não é verdade. Santa Maria, o samba já estava aqui desde pelo menos 1920. E é possível que tenha chegado um pouco antes, porque nessa época tinha uma circulação muito interessante de artistas que estavam indo e vindo do Rio de Janeiro, Sim. de Buenos Aires, né, de Porto Alegre. As coisas estavam se movimentando, as coisas chegavam aqui, sabe? Sim, até porque essa época foi o início do surgimento da época de ouro do rádio, que a partir dos anos 30, Noel Rosa ganhou o carnaval de 30 com a música Com Que Roupa. Isso popularizou o carnaval e já vinha a época de ouro do rádio. Então, muitas pessoas do Rio de Janeiro, principalmente da Marinha, vinham para a Uruguaiana e tinham essa integração com o Rio Grande do Sul, né? Então, trouxeram também a tradição do carnaval do Rio de Janeiro através desses marinheiros também. Sim, e a ferrovia, né? Tipo, também. Santa Maria é um entrocamento ferroviário. Então, se tu queria ir do Rio de Janeiro a Buenos Aires, provavelmente passaria por Santa Maria. Sim. E também Porto Alegre é uma cidade que no início do século XX teve um carnaval forte. Assim como a Pirilampus, eles tiveram em Porto Alegre a Venezianos, que é um pouco anterior a Pirilampus, mas que existiu praticamente nos mesmos moldes. E Santa Maria tinha esse contato com Porto Alegre, Sim. porque pessoas da burguesia de Santa Maria iam a Porto Alegre passar o carnaval lá. E essas pessoas eram do Clube Cacheral, eram da Pirilampus, então eles meio que traziam essas tendências, Sim. sabe? Isso é muito interessante de ver também. Facilitado pelo trem, né? Com certeza. Então, tu comenta na tua pesquisa que os trens se colocavam linhas extras para curtir o carnaval em Santa Maria, né? Vindo provavelmente de Porto Alegre, Uruguaiana, cidades que tinham essa ligação ferroviária, né? E esse pessoal que vinha para curtir o carnaval em Santa Maria era de blocos ou era dos clubes também? Era dividido? Olha, o que eu pude verificar nos jornais é que algumas sociedades, como a Pirilampus, elas viajavam para outras cidades para fazer apresentações em outras cidades aqui perto, né? Inclusive, eu coloquei na minha dissertação um mapa e marcado ali as cidades para onde eles viajaram, mas sobre quem vinha para cá eram blocos de outras cidades e às vezes pessoas em grupos mais informais, né, não organizadas, que vinham para assistir o carnaval. Sim. Tinha de tudo. E aí, como é que você dava, assim, tu pesquisou, né, os jornais da época, né? O que eu fico curioso de saber, assim, a questão midiática, né? Como é que a informação chegava nas pessoas, através do jornal, do rádio, chegou... Claro, a tua área não é da comunicação, né? Mas é muito curioso saber como é que... Hoje em dia a gente tem informação de tudo que é jeito, né? Instagram, jornal, TV, enfim, muitas informações o tempo todo. Mas é interessante saber como é que pelo que eu estou percebendo, assim, naquela época, se mobilizava muito rápido as pessoas, né? Era uma coisa mais através do rádio ou de grupos que iam se formando e aquilo ia gerando curiosidade no outro de participar também. Olha, em termos de rádio, eu não encontrei muita coisa, assim, no sentido do período que eu pesquisei. Era mais pelo jornal. Sim. E como as pessoas, muitas vezes, elas estavam dentro de uma comunidade e essa comunidade se mobilizava, né, para o carnaval, as pessoas acabavam se engajando, que é o caso, por exemplo, do Rancho Suco, né, que se formou ali na Vila Brasil. Então, o pessoal ia se organizando para o carnaval e o pessoal que morava ali na Vila Brasil ia se engajando, né.
E uma coisa que tu falou sobre no Rio de Janeiro ter a questão das pequenas Áfricas e tudo mais, uma das coisas mais legais que eu consegui encontrar nessa pesquisa foi uma organização carnavalesca aqui de Santa Maria, que surgiu em 1924, chamada Os Feiticeiros. E foi o único caso que eu encontrei de uma organização carnavalesca aqui que reivindicava uma identidade africana. E a gente tem registros que indicam que eles importaram artigos de África para usar nos seus carnavais. E isso é muito interessante, porque ele insere Santa Maria num roteiro afrodiaspórico dentro do que o autor, o Paul Gilroy, né, chama de Atlântico Negro, que é esse espaço polifônico, polissêmico, transnacional que conecta as Américas, a África e a Europa, né? Então, Santa Maria não foi só branca, não teve só carnavais brancos, né? Sim, claro. E para além dos carnavais negros que a gente já conhecia, ela teve carnavais que reivindicavam uma identidade africana, né? Que tinham nas suas canções, nas suas manifestações, elementos de uma religiosidade afro-brasileira. E isso é muito interessante, sabe? Porque Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, né, é uma organização carnavalesca que importa coisas de África, artefatos de África. Isso é muito interessante. Sim. Talvez até alguma coisa, assim, claro que essas pequenas Áfricas foram criadas no Rio de Janeiro, foi os negros que, depois da Lei Áurea de 88, 89, se não me engano. 88. Tá, vocês estão libertos, mas ficaram na rua, começou a se criar os morros e casas mais populares, enfim. Então, vocês estão livres, mas aí não se deu nenhuma assistência, vocês estão livres e se virem, né? Então, por isso que se criou essas comunidades negras do Rio de Janeiro, né? Provavelmente algumas coisas que chegou em Santa Maria pode até ter vindo deles de lá também, porque eles criaram essas comunidades porque não tinham muito bom dia, não tinha muito espaço para eles se manifestarem no começo do século também, né? Então por isso foi criada essas comunidades, e é interessante saber que isso tinha em Santa Maria também, uma certa influência disso também, né? E chamou atenção porque no samba enredo da Vila Isabel desse ano, sobre Todos os Prazeres, que era um desenhista, um pintor da época, que também frequentava a casa da Tia Seata e toda essa comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade negra, ele que criou o termo Pequenas Áfricas, e esse enredo está sendo contado agora na Vila Isabel. Então é interessante saber, né? Santa Maria tinha essa conexão, e Rio de Janeiro, e esse samba enredo agora da Vila Isabel, que também é interessante analisar, né? Que Santa Maria não estava distante do que acontecia lá no Rio de Janeiro também, né? É que eu acho que é uma questão estrutural do que a gente chama de pós-abolição no Brasil, Sim. né? Porque o início do século XX ele foi marcado por um intento burguês de higienizar as coisas, né? E esse anseio burguês pela asepsia, pela velocidade, pelas luzes, pela estética. Mas, ao mesmo tempo, e é por isso que é uma experiência histórica tão ambígua, foi um período extremamente marcado pela carestia, pela pobreza, pela precarização do trabalho, Sim. né? Então, aqui em Santa Maria, por exemplo, uma das coisas que eu consegui falar um pouco sobre na minha dissertação, mas que também ainda carece de um estudo mais aprofundado, é a questão dos músicos negros em Santa Maria no início do século XX, né? Esses músicos negros, eles eram ativados por sociedades aburguesadas como a Pirilampos para tocar nos seus préstitos, para, né, embalar os carnavais, apesar de não poderem acessar os mesmos espaços que essas pessoas. E uma das coisas que eu pude perceber, e que está relacionada, né, à precarização do trabalho, é que a maioria dos músicos negros em Santa Maria no início do século XX, eles precisavam acumular outra função. Então, eles eram músicos, eles eram sambistas, eles eram, enfim, mas eles também eram pintores, marceneiros, operários, ferroviários, né? Porque um trabalho só não dava conta Sim. de suprir as necessidades materiais, né, da casa. Enfim, isso também foi uma coisa muito interessante, assim, de olhar. É interessante isso aí dos músicos negros terem outras profissões. Depois até tem no YouTube, eu vou te passar o documentário sobre a velha guarda da Portela. A velha guarda da Portela, todos eles, ou era marceneiro, ou era pintor, ou era encanador, e o cara fazia samba trabalhando. E aí, na hora de ir pro bar lá, estavam os amigos do samba, do cavaquinho, do pandeiro. Fiz uma música, agora de tarde, pintando. Sim. E era muito interessante, assim, saber, né, conhecer essa história, assim, a criatividade se dá na hora do trabalho de forma muito natural, né, porque é um dom, né, a escrita, a poesia,
a inspiração. É uma coisa que tu falou que é interessante pensar, que eu fiquei curioso em te perguntar, na história do filme do Pixinguinha até conta um pouco isso. Era muito comum nos anos 20 ali, na verdade da década de 10 para a década de 20, ter músicos no cinema, né? E eventos sociais. E até então não se tinha músicos negros. Quando começou os músicos negros, tem uma resistência. Não, eu não vou ficar aqui nesse espaço no cinema, porque eu não admito músico negro no cinema. Então, tinha esse preconceito na época, né? A resistência, né, de eles tocarem, mas também, ao mesmo tempo, eles foram sendo... as pessoas que tinham preconceito foram conquistadas pela qualidade da música, né? O preconceito racial venceu através da música, mas ainda assim tinha muita resistência, né? Como é que se dava em Santa Maria? Você falou que também tinha aqui, né, os músicos acompanham eventos sociais, que era, né, majoritariamente feito pelos brancos, né? Tem uma autora chamada Marta Abreu e ela estuda praticamente, assim, cultura, né? E ela estudou, tem um livro dela chamado Da Senzala ao Palco, Canções Escravas no Rio de Janeiro, ali na Primeira República. E ela fala que no final do século XIX, início do século XX, tem uma coisa chamada negrofilia, né? Que explicita essa ambiguidade que tinha o preconceito racial na época. Então, por um lado, esses músicos, eles eram consumidos, músicos negros conseguiram mais espaço no mercado do entretenimento no início do século XX, através do samba, por exemplo, que começou a ser uma coisa consumido pela burguesia, mas ao mesmo tempo tinha o preconceito racial, né? Então, eu vejo um pouco disso que a Marta Abreu coloca em Santa Maria também. Né? Por exemplo, com esses músicos negros que eram ativados para tocar no carnaval. Não tinha uma banda chamada em Santa Maria Lira Popular. Tinha alguns músicos brancos, mas a maioria eram negros. E tinha a banda do 7º Regimento da Infantaria. Talvez tenham tido outras, né? Eu consegui averiguar essas duas, consegui encontrar essas duas. Formadas majoritariamente por músicos negros. A banda do 7º Regimento da Infantaria, muitos dos músicos eram da Vila Brasil, faziam parte do Suco, né, do Rancho Suco. E por mais que eles fossem ativados, né, para tocar nesses carnavais embranquecidos, eles não podiam acessar esses espaços. Não entravam no Clube Cacheral, entravam no Café Guarani a convite, quando muito, né? Mas ainda assim, de certa forma, a competência deles era reconhecida, porque eles eram contratados, né? Então, tem uma ambiguidade nessa relação com esses músicos negros. Ali no teu vídeo, né, que chamou a atenção, tinha as concentrações, ou alguns iam para o clube, outros iam para outros lugares, até porque não podia entrar, né? E aí, o que eu achei interessante, tu colocou vários pontos, aqui eles iam para cá, iam para ali. Então, qual eram esses lugares, assim, né, que não se podia entrar e por onde é que eles se espalhavam pela cidade? O point do carnaval em Santa Maria era a Praça Saldanha Marinho, nesse período, né? Sim. Tinha algumas escolas não, cordões e blocos espalhados pela cidade, né? Então, alguns ali no bairro do Rosário, alguns no Itararé, né? E alguns no próprio centro. Então, essas pessoas acabavam percorrendo as ruas que levam até a Saldanha Marinho, subindo a Avenida Rio Branco, por exemplo, subindo a Bozano, né? Se encontravam ali na Praça Saldanha Marinho. Tem registros de que cerca de 3 a 5 mil pessoas, numa noite muito badalada de carnaval, estavam ali na Praça Saldanha Marinho, né? Só que as formas de carnaval em Santa Maria, elas conviveram. Então, mesmo em dias que tinha baile de carnaval, tinha gente na rua, sabe? Uma coisa não anula a outra, né? Sim, claro. Uma coisa que eu achei interessante aqui, eu postei aquele vídeo, teve uma repercussão, e aí aquela página Foquei SM fez um post, né? Tá, beleza. Aí eu vi que teve um pessoal comentando, porque o carnaval de 100 anos atrás não é o mesmo, não comparem. Em primeiro lugar, o que há 100 anos atrás é igual a hoje? Sim. Sabe? Nada. E não tá se fazendo uma comparação. Eu acho que as pessoas têm uma ideia de que o carnaval antigamente ele era higienizado, ele não tinha uso de drogas, não tinha briga, sabe? Só que isso não é verdade. Sim. Eu trago na minha dissertação, inclusive, dava tiroteio às vezes. Tipo, era uma coisa que acontecia, sabe? E as pessoas têm essa ideia de que o carnaval...
tem esse saudosismo, né? Antigamente não era assim. Antigamente não era deturpado, assim. Mas, gente, problema social a gente teve sempre, né? Sim. Bem dizer. Então, tem um processo crime que eu achei no Arquivo Histórico de Santa Maria dois homens que trocaram tiros, né, no carnaval. E um outro que deu uma briga meio generalizada, assim, entre um pessoal da brigada. E ele começou um tiroteio ali no meio da multidão. E o pessoal usava lança-perfume também, sabe? Sim. Então, sei lá. Eu vi lá que tu postou a questão da briga, dos conflitos, né? E é interessante a gente rever filmes dessa época, né? No filme do Noel também tem a questão do lança-perfume e se usava nos bares, assim. Sim. Tipo, não era só na rua. O cara tinha ali no bolso ali, e fazia os carnavalzinhos nos bares e eles sempre tinham. Sim. Era uma coisa... Não era uma droga, né? Não era considerado como droga, não era uma coisa ilícita, né? Então se tinha muito isso, assim. E depois, assim, nessa época ali, dessa mobilização dessas forças, né? A tua pesquisa vai até 30, né? Até 30, assim, foi forte. Depois de 30... Perdeu a força? Como é que foi se mantendo, né, durante todos os anos, assim, esses carnavais? Porque a tua pesquisa terminou ali, depois a gente tem um salto grande, né, de 30 a 59, que é a criação da Vila Brasil, que daí é mais a escola de samba mesmo, né? Eu não cheguei a olhar muito das coisas que acontecem depois de 30, né? Mas a tendência eu até tenho um gráfico aqui que eu fiz, que está na dissertação. Esse aqui é um gráfico do número de organizações carnavalescas em Santa Maria de 1911 a 30. Aí tu pode ver que o ano de 1924 tem um salto muito grande, né? 23, 24. Isso. Em 24, eu vejo em Santa Maria uma tendência muito maior de cordões e blocos carnavalescos, né? E aí, a partir disso, começam a se criar novos e nas ruas eles começam a, tipo... tomar conta, assim, digamos, sabe? O que mais tinha depois, em 1924, eram esses blocos, cordões carnavalescos. Eu acredito que depois de 30, essa tendência tenha continuado, pelo menos por um tempo. Até porque nas revistas que eu vi, tinha algumas fotos da Vila Brasil no carnaval, por exemplo, sabe? Sim. Então, eu acho que pelo menos por um... Eu não sei te dizer quando que isso esmaeceu e se esmaeceu, mas eu acho que continuou por um tempo ainda. Posso ler aqui a tua... Claro, 57... era um bloco? 1916? Não, 57. Esse era um bloco carnavalesco negro de Santa Maria. Esses são os blocos carnavalescos que estão listados aí, são os blocos carnavalescos negros de Santa Maria. Isso. Grupo dos Machados, Isso. 1916. Foi o ano de surgimento que eu consegui ver no jornal, né? Reunião da Mocidade, é isso? Recreio da Mocidade. Isso, tá pequenininho ali, 1918. Feliz Esperança? Feliz Esperança, 1918. Rancho... Suíço? O suco? O suco. Ai, minha letra tá péssima. 1923. Isso. Esse 24 aqui eu não consegui identificar. Vai tá péssimo. Mais fácil de tu ler. Os Cardeais, de 1924. Os Feiticeiros, de 1924. Cruzeiro do Sul, de 1925. Os Democratas, de 1925. Clube Rosa Branca, de 1926. E Pequenos Cardeais, de 1926 também. Esses são só... grupos negros. Isso, só organizações carnavalescas negras. Algumas já tinham sido registradas e catalogadas pelo GEPA, pelo professor Enio Grigio, né? Mas algumas eu acabei encontrando nessa pesquisa também. E interessante falar que antes de 1911 já tinha algumas também organizações. Só que aí que tá. E aí entra a questão da imprensa, né? Sim. Nem sempre a imprensa vai dar tanta atenção assim para esses blocos carnavalescos subalternizados, entende? Por exemplo, foi muito fácil reconstituir a história da Sociedade Carnavalesca Pirilampos, porque às vezes eles ocupavam uma página inteira do jornal. Tinha muita informação. Agora, essas organizações carnavalescas menores, aí eu tive que me debruçar muito nas fontes, tipo, extrair o máximo desse jornal, porque eles, às vezes, estavam numa nota, sabe? Sim. Uma coisa pequenininha, assim. Mas, então, mas não muda muito, viu? A Júlia Herculani, que pesquisou o carnaval de 61, 80, ela teve muita dificuldade de achar o carnaval de rua nas pesquisas de jornais. O carnaval da sociedade tinha muito. O carnaval em clube,
carnaval de fantasias caríssimas, tinham páginas inteiras. Sim. E o carnaval de rua ali, um quadradinho. Então não mudou muito Sim. da tua pesquisa para uma pesquisa quando o carnaval de rua começou a acontecer, exatamente. Porque Santa Maria sempre teve uma tendência de ser uma cidade elitizada, né? Sempre foi essa coisa assim de capa de revista, capa de jornal, tanto é que a gente tem um monte de revista aí de sociedade, né? Sim. De pessoas, destaques da sociedade de maneira geral. Então não mudou muito de lá para cá, né? Então e é uma coisa que se tem até hoje, assim, o carnaval, mesmo não acontecendo há 10 anos, hoje em dia que se tem um pouco mais de matéria. Teve agora essa polêmica da Vila Brasil, de ter seu espaço, que eles vão ter, perder o espaço que tinham, né? Agora vão por outro espaço, enfim, teve uma certa destaque na imprensa. Mas sempre, o carnaval, em geral, sempre foi mais esquecido. Agora, durante todos os anos, tem matérias, o carnaval sai, não sai, até por causa dessa polêmica dos 10 anos, né? Mas durante o ano, assim, não se tem muito acompanhamento do que está acontecendo, porque, né, claro, a gente está falando aqui de escola de samba, né, que é anterior, a tua pesquisa é anterior a isso, mas durante o ano a gente não vê muita cobertura da mídia tradicional nos eventos das escolas de samba. Então, é interessante pensar, esse ponto é um ponto comum entre as pesquisas. Não se acha tantas coisas populares nas pesquisas oficiais de jornais das épocas, de uma maneira geral. Sim, isso está muito relacionado à linha editorial da Folha, no sentido de que, por exemplo, os principais jornais que eu utilizo, que são o Correio da Serra e o Diário do Interior, eles eram jornais redigidos por pessoas brancas, Sim. né, de uma certa classe social. Então, por exemplo, o Diário do Interior, ele era muito, assim, ele não quase não divulgava os carnavais que não fossem da Pirilampos, até porque pirilampinos, pessoas da Pirilampos, estavam na redação desse jornal, né? Então aí tinha essa relação entre os carnavais e a imprensa. E mesmo no Correio da Serra, que é um dos jornais que aparece um pouco mais, que eu digo na dissertação, que era um pouco mais inclusivo, eles também reproduziam preconceitos raciais, sabe? Então, eu não conseguiria ter reconstituído uma boa parte desses carnavais subalternizados se não fosse pelo Correio da Serra. Sim. E ainda assim eu precisei ler ele de maneira muito crítica, porque ele traz esses preconceitos raciais na escrita deles. Por exemplo, no carnaval, acho que é 1928, que é um ano que Santa Maria está tomada pelos carnavais, pelos blocos de comunidades negras aqui na cidade, né? O Correio da Serra publica o seguinte: Carnaval. Aí ele fala da sociedade do Rancho O Suco. Aí ele fala do Recreio da Mocidade. Aí ele fala do Clube Rosa Branca. Aí embaixo do Clube Rosa Branca, na mesma matéria, tem tipo um parágrafo falando que o policiamento no carnaval foi muito ruim, o carnaval, a polícia não dá atenção às classes mais pobres, onde naturalmente o perigo de conflitos é maior. Então tem essa associação das pessoas negras e dos carnavais negros de Santa Maria à desordem, sabe? Sim. E isso fica muito explícito nos jornais. Não, agora é curioso tu falar isso, assim, é uma coisa que eu noto todos os anos. A chamados leads de jornais, tanto físico quanto jornais da internet, enfim, a gente vê assim, carnaval teve 8 mortes, tantos acidentes. Como o carnaval, pega o termo carnaval como culpa. Aí, o carnaval é essa bagunça mesmo aí, teve um monte de assalto, teve um monte de briga, teve não sei o quê. Então se coloca o carnaval como culpado, não se coloca assim, não se diz isso na Páscoa. Morreu 15 pessoas num conflito ou num assalto, não se bota a Páscoa como culpa, mas o carnaval é sempre, já está a palavra pronta ali. Sim. 8 mortes e tal. Parece que a palavra carnaval está ali no copia e cola, bota o carnaval aqui que vai encaixar bem. Isso, infelizmente, ainda é manchetoso e chama atenção. Chama atenção em quem enxerga isso como uma coisa negativa e chama atenção para quem quer ler. Tá vendo? O carnaval é bagunça mesmo, aí tem que acabar com essa bagunça, essa festa. E uma coisa que eu achei interessante, assim, tu falar da tua pesquisa, quanto tempo de pesquisa ao todo para concluir o teu trabalho? Olha,
Mestrado são 2 anos, né? 2 anos. Mas eu comecei a ir no Arquivo Histórico de Santa Maria, eu comecei o mestrado em 2024. Só que a partir da metade de 2023 eu já estava indo no Arquivo Histórico de Santa Maria para ver se essas fontes existiam, para ver se ia dar pé uma pesquisa, para ver se eu realmente ia conseguir usar aquilo. Então, desde a metade ali de 2023 eu estava indo até o arquivo, dando uma olhada, fotografando algumas coisas. Em 2024 começou o trabalho mesmo. Então, eu fiquei alguns meses indo até o arquivo, fotografando esses jornais. A parte mais chata, que é chegar em casa, pegar 500 fotos e colocar essa foto aqui é do jornal tal, do dia tal, página tal. Isso é um inferno, tipo, é muito cansativo, leva horas, mas é uma parte do trabalho que não tem como fugir, porque se tu tem, imagina se tu tem um monte de foto e não sabe da onde é aquilo, que data, e tu não pode usar no teu trabalho. Então, foi, pelo menos 2024 inteiro eu fiquei fazendo isso, sabe? Fotografando, catalogando, e depois que estava tudo pronto, eu passava essas imagens para um banco de dados, né? Então, eu colocava ali as imagens, botava isso aqui, notícia tal, do carnaval tal, me diz tal coisa, posso relacionar com tal texto, ia fichando aquelas fontes ali, né? E aí eu comecei a escrever a dissertação mesmo, eu acho que foi ali por abril de 2025, sabe? Então, pesquisa mesmo foi 1 ano e meio, assim, para desvelar isso. Tu falou, né, que não se tinha na história, né? Tu faz parte do GEPA também, né? Sim. No curso de história não se tinha uma pesquisa sobre o carnaval. Eu falei aqui da pesquisa da Júlia Herculani, tem a pesquisa também do Serginho Marques, a Júlia Herculani da Unisitambé e o Serginho Marques da Vila Brasil, também pesquisando sobre o carnaval de Santa Maria, mas o carnaval de rua, né? Pelo fato do ineditismo dentro do curso de história, como é que foi assim quando tu decidiu abordar esse tema e a aceitação dentro do curso? Pois é, foi tranquilo até. Os trabalhos da Giulia e do Sérgio, eles são, se eu não me engano, do patrimônio. Isso. Da área do patrimônio, né, cultural, que é ali do Centro de Ciências Sociais e Humanas também. Ali no curso de História, honestamente, não tem outra pessoa no curso não, né? No programa de pós-graduação em História ali, não tem outra pessoa que pesquise carnavais ou que acho que até pesquisar festas do Brasil, algo assim, acho que não tem. Sim. Então, desculpa, colega, se tiver algum agora, mas que eu me lembre, não. E aí até o meu orientador, que foi o professor George Conrad, ele não trabalha com carnavais, sim, sabe? Figura. Ele não trabalha, então acho que foi até... Ele se desafiou um pouco também a me orientar, né? Porque é uma temática que ele não tinha tanta proximidade, assim, vamos dizer, né? Ele é mais da história de revoluções e coisas assim, né? Mas no fim foi muito proveitoso, porque eu trabalho carnaval, mas eu trabalho carnaval a partir da história social do trabalho e a partir dos estudos do pós-abolição. E história social do trabalho, o George é tipo... Ele é o expert dos experts em história social do trabalho. E pós-abolição, o pessoal do GEPA trabalha, né? Então, por mais que eu esteja trabalhando no carnaval, eu consegui aproveitar muitas discussões que eram feitas ali, né? Com o pessoal do pós-abolição, com o pessoal da história social do trabalho. Então, acabou sendo tranquilo, sabe? Porque o carnaval, a gente fala aqui, né, no podcast... O carnaval, a gente está falando aqui, né, desse conflito da questão racial, da branquitude, da negritude, né? Mas o carnaval, hoje em dia, se tem preconceito, né? Com certeza tem. Mas o carnaval é a manifestação que tu consegue encontrar todas as pessoas. É o professor universitário, é o advogado, é o médico, é a pessoa que mora na favela, é a pessoa que tem mais aquisição financeira, é a pessoa que tem mais e menos, tem gay, tem lésbica, tem a pessoa do LGBT muito dentro do carnaval também, tem a questão da diversidade. Então é interessante pensar que o carnaval em si, por mais que seja uma pesquisa específica, tu consegue pegar várias camadas da sociedade ligadas ao carnaval. Sim. Então até a gente fala aqui também que o carnaval também é uma cultura que abrange outras várias culturas. Porque a pessoa, para ter uma comissão de frente, ela vai chamar um pessoal da comissão de frente de um teatro, né? O músico vai ser um cavaquinista, vai ter um cantor,
uma companhia de passistas para fazer a comissão de frente, vai chamar uma companhia de passistas. Então, o carnaval, ele abrange várias camadas da cultura e da sociedade também. Então, é interessante pensar que dentro da tua pesquisa, tu consegue identificar esses vários pontos aí também, né? Sim, tem um trabalho que é um clássico, assim, que é muito utilizado para falar do carnaval, que é o trabalho do Bakhtin, que é de 1989, talvez, que... não vou me lembrar exatamente agora. Cultura popular na Idade Média, o contexto de François Rabelais, que é um texto onde ele fala sobre cultura carnavalesca, que fala que é um momento de inversão, e lá. E também tem o trabalho do Da Mata, né, que é Carnavais, Malandros e Heróis, onde ele fala um pouco sobre os carnavais do Brasil. Mas a questão existe uma premissa de universalização do carnaval, né, que é essa premissa que fala que o carnaval é uma festa onde todo mundo brinca junto, onde não se vê cor, onde não se vê classe. E os estudos que têm sido feitos sobre carnavais, ultimamente, eles têm mostrado justamente o contrário. Sim, é uma festa onde tem gente de toda cor, onde tem gente de toda classe, mas são pessoas que vão fazer a festa com leituras diferentes sobre a festa, com motivações diferentes, elas estão na rua, né? Então, muitas vezes elas não estão brincando ali na rua indiscriminadamente, né? Cada um tá ali com a sua motivação, com o seu desejo, com a sua leitura sobre o mundo, sobre política, sobre isso, sobre aquilo, colocando alegorias diferentes que às vezes entram em conflito, né? Então, isso foi uma das coisas que eu consegui ver na minha dissertação, né? Como, inclusive, o título da minha dissertação era Nos Trilhos da Festa, Imprensa, Classe e Conflito nos Carnavais de Santa Maria. Aí depois a banca sugeriu para trocar para Nos Trilhos da Festa, Imprensa, Classe e Raça nos Carnavais de Santa Maria. Mas conflito por quê? Porque os carnavais em Santa Maria, e acredito que a maioria dos carnavais, eles carregam diferentes contradições da sociedade, entendeu? Que se a gente olhar um pouco mais a fundo, o carnaval é um terreno muito profícuo para a gente ver essas contradições e tensões da sociedade, entende? E isso foi muito legal de trabalhar, porque num trabalho histórico não adianta a gente ser meramente descritivo, no sentido de Santa Maria teve carnaval no ano de 1920, aconteceu isso e isso, passou tal presto, as fantasias eram assim. Num trabalho histórico, isso não é muito... não nos diz muita coisa, entendeu? A gente precisa ter um problema de pesquisa, investigar aquilo a fundo, entender o que aquilo ali significa, né? Entender quais são os significados de tal coisa, de tal prática, enfim. E esse é o rolê da minha dissertação. Sim. Entender tensões e contradições da sociedade, protagonismos negros, agências negras, entender como que esses trabalhadores estavam se mobilizando, como que a burguesia estava se mobilizando, como que se chocavam as suas visões de carnavais, suas visões de mundo. Então, é olhar para os conflitos nos carnavais, né? E isso é um problema de pesquisa, né? Não poderia ser meramente descritiva nesse empreendimento historiográfico, digamos assim. Quando tu postou aquele vídeo lá, eu fiquei lembrando de várias coisas que eu já tinha lido e assistido, né? Por isso que eu fiz aqui a referência do filme Dona Rosa, do Pixinguinha, até do Cartola mesmo, né? Porque são dessa mesma geração, né? Do surgimento carinhoso é de 17. A música pelo telefone é de 16. Então pega todas. Eu achei interessante porque é a área que eu gosto muito. E eu estou terminando de ler também um livro do Hermano Viana, que é o antropólogo Hermano Viana. Mistério do Samba. É, muito bom. E aí ele fala bastante desse surgimento do carnaval, né? Essa questão do intrudo que veio de Portugal, pessoas que vieram junto de lá, que começaram a tocar nos palácios, nas casas da grande sociedade do Rio de Janeiro. Até curioso, porque a grande sociedade do Rio de Janeiro teve a questão da abolição e também a questão de ter tido a tentativa no Brasil de embranquecimento, né? Por isso que teve o favorecimento das imigrações italianas, alemã, né? Pessoal que veio de outros países como teve a questão da Lei Áurea, ao mesmo tempo vamos tentar limpar o país, né? Teve essa facilitação para vir pessoas de outros países. E aí esses músicos também começaram a tocar nessas palacetes do Rio de Janeiro. O Hermano Viana conta muito isso no livro dele. E também a questão dos 8 Batutas, de tocar em Paris. No cinema, foram para lá, depois tocar aqui nos cinemas. Então, é um livro riquíssimo, assim, cheio de detalhes. Estou terminando, né? A gente que não é
Ele também é uma tese de mestrado, do doutorado, não tenho certeza, sendo que ali ele deu uma simplificada para o leitor comum tentar entender. Então, eu estou terminando ali de ler, né, e é uma história interessantíssima, assim, é muito, muito bom. Agora está quase no finzinho, mas é um livro bem denso, assim, mas eu achei interessante porque ao pouco vai de encontro que tu estudou também. E sabe o que? Eu li esse livro também faz um tempo, então eu não me lembro muita coisa, mas tem uma parte que ele fala sobre encontros entre diferentes músicos, né? Sim. Brancos e negros de diferentes classes sociais. E dá para pensar um pouco também justamente em como as coisas circulavam, né? E eu vou no sentido de que, para mim, é mais interessante não colocar uma cultura como popular ou erudita, mas entender na história quando que uma coisa foi chamada de erudita ou de popular. E esse tipo de encontro, né, entre diferentes músicos de diferentes classes sociais, com diferentes referências, enfim, me faz pensar e me faz enxergar que cultura não é puramente popular ou puramente erudita. Essas coisas se conversam, se mesclam, dialogam, circulam entre esses grupos sociais, são apropriadas, ressignificadas, né? E é um pouco do que eu quero fazer no doutorado agora também, né? Entender esses trânsitos culturais que passaram por Santa Maria. Porque aqui em Santa Maria eu consegui, né, ver durante uma pesquisa de mestrado a presença do machixe, do samba, do tango, do pericom, do charleston, do foxtrot, do cancan. Como que essas coisas chegavam aqui, sabe? Sim. E no interior do Rio Grande do Sul, tipo, chegavam aqui, eram mediadas por quem? Eram apropriadas, ressignificadas, talvez, como, sabe? Essa mediação era feita como? Então, ainda tem muita coisa a ser estudada. O primeiro samba é considerado machixe, né? Pelo telefone, que é uma coisa mais arrastada, assim. E depois que foi se tornando o samba como a gente se conhece hoje, mas as primeiras manifestações ainda o samba também era muito orquestrado também, tinha bastante elementos de flauta, violino, outros estilos ali. Então, o samba é interessante, vai ser muito rica essa outra pesquisa também. E agora, sim, quase chegando aqui no final do nosso programa, como é que as pessoas podem ter acesso a essa leitura? Eu pretendo entregar talvez 10 de fevereiro, por aí. Eu vou entregar o texto final para a UFSM. E aí vai constar lá no manancial do UFSM. Então, assim, ó, metade para o final de fevereiro vai estar disponível para todo mundo ler, acessar, baixar a informação pública. A minha pesquisa foi financiada com uma bolsa CNPq, numa universidade pública, então a informação é pública. Minha pesquisa está aí para todo mundo consumir. Que despertou uma curiosidade enorme ali das pessoas, ali, minha também. Que bom, né? Que bom. Porque é muito ruim quando a gente faz um trabalho, se empenha, fica 2 anos debruçado no matemático, depois termina o trabalho e ninguém lê, ninguém se interessa. Então, essa é a ponta final do meu trabalho, é para isso que eu trabalhei, sabe? Então, fico muito feliz. Até para mandar, assim, para revistas, sites especializados, né? Claro. Muito, muito importante. Não, assim que tiver, tu me manda o link que eu quero... Tá bom. Vou imprimir, baixar, porque... eu tenho dificuldade em ler, assim, computador. É outra coisa o papel, baixa ali não e adianta. vai lendo, muito bom. Pô, muito obrigado, né? Parabéns pelo teu trabalho, assim, riquíssimo, assim, cheio de detalhes, eu achei incrível, né? E só te dar parabéns por essa pesquisa e seja muito proveitosa para quem vai assistir e sucesso aí nas tuas novas pesquisas, essa tua fala sobre a música e de outros estilos musicais também. O machixe, a polca também teve uma influência vindo, né, da Europa também. Então, muito bom. Obrigado pela presença. Sabia que ia ser uma conversa riquíssima, por isso que vamos lá, vamos conversar e sempre que possível aberta a novas parcerias também, né? Eu já te convidei lá para participar do Cine Clube do Antônio Aurélio, né? Então, seja aí um contato inicial de muitas novas parcerias aí, Lente do Samba, Cineclube e outras coisas que a gente possa fazer mais para frente. Justo. Muito obrigado, Marcelo. Valeu. Muito obrigado, então. Até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.